Jaqueline encomenda a Afrânio, artista de prestígio, um quadro representando seu retrato. 2 dias após a celebração do contrato, antes de iniciar a execução do quadro, Afrânio sofre um acidente de automóvel e fratura seus 2 braços, ficando impossibilitado de voltar a pintar. Nesse caso, a obrigação é de. Então vamos analisar a questão. A questão está trazendo a natureza da obrigação contratada entre Jaqueline, que quer o seu retrato, e Afrânio, quem iria fazer o retrato, e as consequências jurídicas decorrentes da impossibilidade de cumprimento em razão de o quê? De um fato superveniente e imprevisível. Ele se acidentou e fraturou os 2 braços. Inclusive não vai poder voltar a pintar. Para resolver a questão, a gente tem que fazer o seguinte: vamos identificar o problema. O tipo de obrigação, né, que entregar algo, ou seja, a obrigação de dar, de entregar algo, ou de fazer, prestar um serviço ou realizar uma obra. A gente também tem que analisar se a obrigação é personalíssima, ou seja, se ela depende exclusivamente das habilidades ou características pessoais do devedor. E, portanto, mais uma opção que a gente tem que entender é o seguinte: o efeito jurídico da impossibilidade do cumprimento, considerando se houve culpa do devedor, ou seja, se o Afrânio é culpado. Então vamos análise por análise. A A, que diz aqui: dar é personalíssima, tendo-se impossibilitado por culpa do devedor rescindido o contrato. Essa está errada pelo seguinte: a obrigação contratada é de fazer e não de dar. Pois o Afrânio, né, o nosso artista, ele foi contratado para realizar um serviço artístico que exige a habilidade o quê? Pessoal dele. Além disso, esse acidente, né, ele foi um evento fortuito, ou seja, não tem culpa do Afrânio. O Afrânio não se jogou numa árvore, por exemplo, de sacanagem. E a expressão rescindindo o contrato, tá, não é tecnicamente precisa, já que o certo seria o quê? Resolver o contrato. Então, não serve para a gente. A nossa questão é a letra B. Fazer é personalíssima, tendo-se impossibilitado sem culpa do devedor, resolvendo o contrato. A obrigação é de fazer, pintar um quadro, ela é personalíssima, pois depende das habilidades do Afrânio. A impossibilidade de execução da execução decorreu de um acidente sem culpa do devedor, ok? Foi um acidente fortuito. E conforme o artigo 248 do Código Civil, quando a prestação de uma obrigação personalíssima se torna impossível, no caso ele quebrou os braços e nem vai poder voltar a pintar, por fato não imputável ao devedor, a obrigação se extingue. E essa nomenclatura aqui, resolvendo o contrato, é a correta. Portanto, é a letra B. E por que a letra C está errada? Tá? Embora a obrigação seja de fazer e personalíssima, como ali na letra B, não há indícios de quê? De negligência. Você não tem indício de negligência. O acidente foi o quê? Imprevisível. Não decorreu da culpa do devedor. Por que a letra D está incorreta? O termo distrato, né, refere-se a uma extinção consensual de um contrato, ou seja, as duas partes elas concordam em fazer essa, digamos assim, em desfazer a relação jurídica. Então, o distrato você tem que ter um concorde, um combinado entre ambas as partes, entendeu? Para que você tenha um distrato. Olha, vamos aqui desfazer o nosso contrato. No caso aqui, a extinção do contrato ele ocorre pela resolução. Por quê? Porque você tem uma impossibilidade superveniente da prestação do serviço. A letra E, ela está incorreta. Por quê? A obrigação é de fazer, a gente como na letra C e D aqui, né? A letra B é correta, pode ver aqui, todas essas aqui acertaram nessa questão de fazer, não é de dar. Até é personalíssima, tá? O contrato, ele trata de um serviço que depende das habilidades do Afrânio e não da entrega de um bem. E, portanto, é incorreta. Então, relembrando aqui, a questão B que fala aqui, fazer e personalíssima, tendo-se impossibilitado, sem culpa do devedor, resolvendo o contrato. Por quê? Porque o Afrânio, ok, estava obrigado a realizar um serviço, que era um retrato, ok? Uma obrigação de fazer, cuja execução se tornou impossível. Por quê? Porque ele teve um acidente e quebrou 2 braços. Ou seja, totalmente alheia à sua vontade, totalmente alheio à sua vontade.
tá? Resultando na resolução do contrato. Portanto, é a letra B.